cultura ontem. Aí hoje de manhã ceia e agora estamos aqui para poder falar de missões, né? Falar um pouquinho de missões. Claro que não dá para se falar tudo, né? Vamos colocar aquilo que é o básico a respeito da obra missionária. E quando se fala de missões, eu vejo como iniciou o nosso ministério. O nome é Nossa Missão porque nasceu na obra missionária. E o tema de hoje eu quero compartilhar com vocês neste domingo, né? Famílias, né? Todas aqueles que aqui estão. Minha esposa sempre também me acompanha. E todas as famílias que aqui estão, nós vamos abordar um pouquinho disso. Quem tem irmão aqui? Quem tem irmãos? Quem tem mais de 5? Nossa! Tá, eu também. Eu tenho 12, né? Nós somos 12. 12, Não, tem um que ganhou de mim, que tem 21. O pastor tem 21. Somos em 12. Então você tem irmão aí, né? Então, quero também ali louvar a Deus pela vida da irmã Cristina, né? Que está ali no fundo. Falo que é a minha mãe branca, né? Está ali. Adotou eu e minha esposa. Está ali no fundo. A Patrícia também. A todos eles. Mas chega, né, irmãos, de falar de nós, falar de mim. Mas eu quero compartilhar com vocês, o tema de hoje é missões, eu vou. Missões, eu vou. Acho que o servo de Deus colocou o tema aqui, está aqui, ó, missões, eu vou. Quem vai, irmãos? Então ficou quietinho, né? Missões, eu vou. O texto que eu quero compartilhar, talvez você não vai achar essa frase nele lá, mas calma, tem algumas coisinhas que nós vamos compartilhar aqui. Eu gostaria que o nosso servo ali, né, o servo de Deus ali, pudesse até, se ele puder estar colocando os versículos depois para mim, eu agradeço. Gente boa, gostei muito da atitude do servo de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 19, que diz assim, Lucas 16, verso 19, a partir do verso 19, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19 diz assim, ora, havia um homem rico, e se vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é inferno, a palavra inferno, na verdade a palavra inferno ela é latina, né? Então infernus, né? Aqui a palavra está no grego, que seria Hades, que é inferno. Ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes des
testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O texto que a qual nós fizemos aqui a leitura, todos acompanharam, a Bíblia relata, se você ler o versículo 14, começa, claro, que Jesus ele está lidando com as questões dos fariseus que eram avarentos. Começa ali, você, para ter uma compreensão melhor, você vem no versículo 14 e lê, você vai ver que ele está falando da questão da avareza, né? E porque os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E nisso, ele está apontando para este caminho, logo no versículo 18: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Então Jesus está, na verdade, debatendo, ou até mesmo confrontando a respeito da avareza e a respeito do comportamento dos fariseus. E nisso, para eles trazerem algo, para que eles pudessem entender, Jesus ele conta uma parábola. E dentro dessa parábola, eu não acredito como uma parábola, ele conta uma história, porque parábola na realidade não se dá nome. Então eu creio que saiu da boca do próprio Jesus, mostrando a realidade, irmãos, após a morte. Quando nós não estivermos mais aqui, e Jesus está mostrando uma realidade do que acontece após, irmão, quando este corpo, ele desfalece, ele vai, irmão, para a sepultura. E Jesus está ensinando, mostrando a respeito disso, que após aquilo que você, por exemplo, aquilo que você recebeu em vida, o que você fez com os bens que você recebeu, e ele está mostrando da parte do mendigo, do Lázaro, o que Lázaro fez com aquilo que ele recebeu. Talvez você vai olhar: pastor, mas ele era um mendigo. Então, mas não é porque ele era um mendigo ou em condições de rua, como diz hoje, que ele, irmãos, merecia a salvação por estar debaixo desta condição. Não, irmão, era o coração e a fé, o temor que ele tinha a Deus que levou ele. Não foi a condição da pessoa, mas o coração dela. Ele não tinha avareza. Agora o rico, você vê que ele conhecia a respeito da lei, mas ele não estava nem aí para a questão da lei, do que Deus dizia, o que Deus iria falar. Ele não temia Deus. Você vê que ele acreditava, como falou aqui, né, em fantasma, né? O pastor falou em fantasma. Ele falou o seguinte: olha, pai Abraão, não, pai Abraão, manda com que alguém dos mortos aqui ressuscite e vai lá falar com meus irmãos que estão lá, que ficaram. Pai Abraão falou, mas se tem Moisés e os profetas lá, se eles não escutam os profetas, que os profetas, claro que Moisés e os profetas não estavam naquele momento, ele está falando, ó, tem a lei e os profetas, tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, a lei escrita, para eles lerem. Se eles não acreditam na palavra, você acha que ele vai acreditar quem vir dos mortos ressuscitar, para vir poder falar com eles, eles iriam acreditar no que estão falando? Se ele não acredita em quem está vivo, vai acreditar no morto? Ele falou, está tudo escrito, que eles venham e que eles ouçam. E aí o versículo chave, que é onde eu quero frisar aqui, o versículo 25 diz assim, o 26, e ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisesse passar daqui para vós não poderia, tampouco os de lá passar para cá. Disse ele, ó 27, fica comigo aqui no 27, disse ele, rogo-te pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai. 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des o quê? Testemunho. Não é o testemunho, quando ele falou, eu tenho 5 irmãos, então quer dizer que aquele que está lá, esse que está vos falando, não deu um testemunho diante de Deus. Não é você vir aqui falar de um testemunho, que na realidade Deus abriu uma porta, que Deus curou, né? O bispo trouxe, de que Deus usou até mesmo ali, mudou o cativeiro, a situação do jovem. Esse testemunho é o testemunho de você diante de Cristo. A sua vida diante de Jesus envolve salvação, envolve tudo.
É esse tipo de testemunho. E quando você vai em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala que vós sois as minhas testemunhas. Até a palavra testemunha ali é Martim. Martim, ele está falando, irmão, é aquele que viu, aquele que presenciou, aquele que viu Jesus, o que Jesus passou, ele presenciou por tudo isso. Então, se a palavra de testemunho, eu tenho que testemunhar, é quando Deus me chama para que eu, irmão, vou e que Ele me envie para que eu possa ser uma testemunha dEle. E a testemunha lá é Marte. E sendo Marte, a palavra Marte aí, é uma palavra que a pessoa que é chamada, aonde Jesus enviar, o que acontecer, o que vier acontecer, se precisar morrer pelo nome dEle, eu morrerei. É isso que ele está falando. Quando nós fala martírio, foram os mártires, então ele morreu em nome de Cristo. Vós sois a minha testemunha. Missões, eu vou. Você vai? E esse homem tinha 5 irmãos. Aí ele falou que os meus irmãos dê testemunho, que eles possam dar testemunho. Mas depois que morreu, acabou, não dá mais para dar testemunho. O que ele deixou, aqueles que estão vindo, irmão, estão indo por mesmo caminho. E olha só, ele sabia que ele estava indo para o inferno. Ele sabia. Porque ele não reclama de nada. A única coisa que ele pede, irmão, é falar para Lázaro molhar, porque ele está no tormento. Aí a pessoa fala assim, tem um monte de visões a respeito do inferno. Não, é que lá no inferno os demônios estão lá, Satanás está no inferno. Não, Satanás não está lá, não tem demônio, não tem nada. Só tem os intrusos, que é o ser humano. O inferno não foi feito para ele. Ele escolheu ir. E nisso ele escolheu estar lá. Depois no Guiena, como em Apocalipse diz, que tanto o falso profeta, todos esses, o inferno será lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo não existe, não inaugurou ainda. E quando nós estamos falando de missões, nós entramos por este caminho. Eu tenho que falar do plano de salvação. Então, por que, pastor, que eu preciso de um salvador? Por que precisamos de um salvador? Por que eu preciso ser salvo do quê? Salvo do quê? Salvo desta condenação, do que nós acabamos de falar. Esse homem recebeu tudo em sua vida, riqueza, olha só, o coração dele é avarento, tinha festa todos os dias, a Bíblia fala que ele vivia a vida dele regalada esplendidamente, se vestia de linho finíssimo, da melhor qualidade, não temia Deus, não olhava para a questão de Deus, e Lázaro, ele só desejava comer, não era obrigação do rico ter que trazer, irmão, alguma coisa para Lázaro, mas aquele homem não tinha compaixão, ele não olhava para fora, ele só estava olhando para dentro, e era a família dele, os irmãos dele, todos eram da mesma qualidade do que ele, e sendo da mesma qualidade, olha só, ele achou o seguinte, que tudo que ele tinha, iria, irmão, segurar e garantir a salvação dele, e no final não garantiu nada, porque, como o jovem disse, eu vim nu, e vou voltar nu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque você não vai levar nada. Eu nunca vi, irmão, num cortejo fúnebre, ter um caminhão levando a mudança da pessoa, quem já viu? No cortejo, aí as coisas dela, não estamos levando, não, irmão, não vai, o que vai é em vida, eu tenho que decidir em vida, é aqui, eu tenho que pensar aqui. Depois que foi, a pessoa fala, não, pastor, ele está dormindo, quando está ali, ele está dormindo, não, esse homem está bem acordado e sentindo tudinho, ele sentiu sede, sentiu tormento, queimando, ele falou, minha alma está atormentada, manda Lázaro, como que ele sabia que ele tinha língua? Falou, manda Lázaro molhar a ponta do dedo aí e colocar aqui na minha língua, porque eu estou em grande tormento aqui, não, manda ele falou, não dá, porque onde você está, e a distância de onde nós estamos, não dá, o que está aqui, descer para lá, não dá, e o que está aí, querer passar para cá, também não dá, você vai ter que aguentar, foi escolha, mas em nenhum momento ele fala, tira eu daqui, não, irmão, ele só fala, então faz o seguinte, manda com que alguém vai lá para falar com meus irmãos lá, aí Abraão falou, não tem ninguém que vai lá falar com eles, o que eles precisam saber já está lá, o que eles precisam saber já está lá, que é Moisés e os profetas, tem a Bíblia lá, manda eles ler, e aí eles vão ouvir. Você acha que ninguém pregou para o homem?
Claro que não está escrito, mas se Abraão falou, claro que ele sabia do que estava acontecendo. E nisso, aí você vai ver que ele fala que ele tem 5 irmãos, eu tenho 12. Não são todos irmãos da minha família que se converteram ainda. Quando eu falo de se converter, é que não veio para Jesus mesmo. Então demorou muito tempo para que nós, irmãos do meu contexto, pudesse assim se converter. Porque o contexto nosso é baixo espiritismo. Então era muito difícil. Então teria que ser uma coisa muito mais forte que acontecesse conosco para que assim se convertesse da família. Então foi pegando eu, pegou minha sobrinha, foi pegando um outro, pegou meu pai, foi pegando, e Jesus está fazendo a obra. Só que nisso eu tenho que continuar dando testemunho. Qual é o testemunho, irmão? Que Jesus vive. Aleluia! Eu preciso continuar dando testemunho, que minha vida agora, antes eu me baseava em bens materiais, em todas essas coisas, de ganhar, de ter, de acumular, e não ter compaixão. E aí, a falta de compaixão, o não temor a Deus, esse homem vivia vida regalada esplendidamente. E aí, quando ele vive desta maneira e não teme a Deus, quem está do lado dele vem no mesmo caminho. Porque você é um modelo, ele é o modelo que estava mostrando. Não faz assim que dá certo, que Deus está conosco. E vamos viver a vida e não olhar para fora. Porque Deus nos abençoa, é para que, se Deus está te abençoando, tem um propósito, irmão. Se Ele está te abençoando em alguma área, tem um plano. Deus, primeira coisa, Deus, você vem, entrega no gasofilaço aquilo que Deus entregou para você. Segunda coisa, a tua família. Segunda coisa, a família. Primeiro, entreguei para Deus. Segundo, cuidar da família. Terceiro, qual que é? Missões. Olhar para fora. Quando eu cumpro só os dois e não olho para fora, logo, irmão, não sei se você já percebeu, quando Deus começa muito em uma área, irmão, vamos colocar assim, seria financeiro, tá? Você está bastardo mesmo, você está bem. E aí você começa a olhar muito para você e querer acumular, não é assim? Começa a acumular, querer ter, e começa a fazer um monte de coisa, e aí você não levanta a cabeça para olhar para fora. E quando perde alguma coisa, logo você vai naquele jeitinho, né? Começa, mexe, vê. Aí eu acho que essa sensibilidade é tanta que mete a mão no bolso e sabe, irmão, o que tem, qual nota que é, o que tem que colocar. A sensibilidade, sem olhar. Não, eu vou dar esse daqui. E dá. Porque você vai falar assim, não, é só uma ajudinha mesmo. Não, meu irmão, não é uma ajudinha, não. Você está fazendo missões desta maneira. Contribuindo, você está fazendo missões. Pastor, mas eu não preciso ir. Então, missões não se faz com aquele só que vai. Não é só os que vão. Porque quando se fala de missões, a pessoa acha que ela tem que ir lá para a África, né, para colocar aquelas roupas. Eu tenho umas lá, o povo acha, você é de lá, né? Eu falo, não sou não, ainda não. O povo acha, você tem que voltar, vem para cá. Vem para cá, irmão. Eu falei, não sou não. Não, mas você é sim. Eu estava no centro de São Paulo, andando lá, aí parou um nigeriano do meu lado, aí o rapaz que estava comigo falou para ele, olha, não, o rapaz era angolano e o outro nigeriano. Aí ele falou assim, ele com sotaque, quem é dos dois, eu e o outro? Quem é de lá da África? O povo falou que era eu. Eu falei, o outro. Aí eu falei, não, eu não sou de lá não. Ele falou, vamos embora, meu amigo, você está perdendo tempo aqui. Você está perdendo tempo, vamos embora. E aí todo mundo acha, irmão, que é a questão do continente africano. Vamos para lá. Mas não, irmão, não é só isso. Isso está falando de missões transculturais, de missões lá para o outro lado. Por exemplo, se você pesquisar no Google aí, janela 1040, você vai saber os países não alcançados, onde está tendo perseguições, e muito, irmão, não chegou lá. Não chegou lá. Porque há muita rivalidade entre nós, quando fala, irmão, de missões. Nós queremos, a nossa igreja, abrir uma igreja lá. Nós temos que ser neutro. De ajudar, sem precisar, irmão, de ter que abrir uma igreja lá. Ajudar por amor, pelo reino. A igreja, ela nasce debaixo de missões. Foi debaixo de missões.
E Deus entregou na mão dos homens, como nós aqui que estamos aqui, para que ela pudesse ser edificada. E aí você vai ver, o próprio Deus edifica, o Espírito Santo de Deus vem, irmão, entra dentro de nós, irmão, estabelece aquilo que ele chama de igreja, porque a igreja local é isso daqui, mas a igreja de Jesus só ele sabe quem é. Mas o nosso papel, o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Entende? Então assim, a igreja é uma igreja, irmão, missionária. Nós temos que olhar, irmão, para aquilo que está acontecendo fora, lá para fora. E aí eu trouxe algumas coisas aqui. A obra missionária começou em Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo que nele crê não pereça. Qual perecer, irmão? O que é esse pereça? Lembra do inferno? Deus livrando o homem do inferno. Aí Deus, se a obra missionária começa em Deus, Deus, irmão, ele tinha o seu único filho. Esse único filho, ele fez dele um missionário e enviou. Quando nós estamos falando de missões, nós estamos falando de enviar. A palavra enviar é a mesma palavra de apóstolo. Apostelo, né? A palavra grega, apóstolo é apostelo, que é enviar. Só que você vê o apóstolo sendo enviado, irmão? É o título dele, mas na verdade ele não cumpre a função. Você não vai achar missionário na Bíblia. Você não vai achar porque não tem. Mas dentro do conceito do que Deus ele diz que é missões é o envio. É Deus enviando o homem aonde o evangelho precisa ser pregado. É restituir o relacionamento que foi perdido desde lá do Éden. É levar o conhecimento de Deus a povos, irmãos, que não conhecem o evangelho. Aleluia. E aí Deus tem que enviar alguém. E esse alguém tem que ser eu ou você. Você está disposto? Você vai? Missões eu vou, você vai ou não? Aleluia. Fala por irmão, você vai aí, irmão, está pronto ou quer ficar só no banco? Membro de banco é parafuso ou prego, não dá para você ficar. Missões eu vou. Não, pastor, eu gosto de ficar aqui no meu aconchego, aqui está muito gostosinho, pastor, eu quero ficar aqui, não vou não. Então, de alguma maneira, Deus quer que você se mexa. E quando ele fala que a igreja tem que ir, se a igreja, olha só, tem algumas coisas que eu queria. A seara continua grande e os obreiros continuam poucos. Seara é grande, mas tem pouco obreiro. Aí ele falou, pede para o Senhor da seara. Ele está falando, olha, pede para mim mesmo que eu levanto. E não tem idade não, tá bom? Claro que não vai pegar os pequenininhos, mas os pequenininhos também entendem de missões. Pode ser pregado para eles também. E olha só, você pode falar quando o bebezinho está aí, no ventre. Pastor, você é doido? Ele está ouvindo? É verdade, você pode pregar para ele. Pode pregar para ele. Mas Deus quer aquele que está disposto. E a igreja não foi só para nós ficarmos dentro. É para fora. Se nós ficarmos só aqui dentro, Deus está falando o que vocês estão fazendo aí. Pensa só, irmãos, se haver uma perseguição no nosso meio, no Brasil mesmo, contra os cristãos. Quem sobra aqui? Eu acho que não sei não, olha para a carinha. Mas se olhar assim, ele é meio valente, com essa cara de brabo é valente. Mas nós da perseguição, você é crente? Não sou não, eu nunca vi Jesus. Nem sei se ele existe, não. Só não, jamais, meu irmão, eu nunca fui. No primeiro embate que o bispo falou, negros já estão desistindo, não quer vir mais para a igreja, porque viu coisas dentro da igreja que não gostou, está indo embora. Imagina uma perseguição contra os crentes, que é onde você não pode pregar o evangelho, não pode falar, não tem a liberdade, como está na nossa instituição, de você chegar lá da Constituição, você não tem essa liberdade. Nós temos a liberdade. E quando, irmão, você não tem essa liberdade, você continua pregando, continua falando daquilo que Jesus fez. E aí o plano missionário, a seara continua grande, os obreiros continuam poucos, e tem pouca gente, irmão, que quando fala daquilo que é missões, a pessoa fala, eu não sei se eu vou não, pastor, eu vou ficar aqui mesmo, mas de alguma maneira você pode ajudar. Você pode ajudar de alguma maneira.
Pastor, eu tenho desejo. Quem tem desejo aqui? Quem tem desejo? Não, levanta assim não, não dá para ver. Assim eu tenho desejo, pastor. Tenho desejo. Ter a faca e o queijo na mão, já é suficiente? Já é suficiente ou não? Pastor, eu tenho a faca e o queijo na mão. É suficiente? Não, não é suficiente. Você tem que desejar comer ele. Não, pastor, já é suficiente. Ter a faca e o queijo e não comer, do que adianta? Não, pastor, eu tenho desejo. Eu vou. Então pronto, está pronto? Então vamos embora. Está disposto? Estou. Está disponível? Não adianta estar disposto e não estar disponível. São duas coisas diferentes. A pessoa pode falar que ela está disposta, mas ela não está disponível. Quando Deus fala, está disposto? Estou. Deus quer que o obreiro seja disposto, que a igreja esteja disposta. Mas quando ele fala, você está disponível? Ele fala, então vou ver essa semana. Não, ele está falando agora. Agora. Está disponível hoje? Estou. Então, eis-me aqui. Porque quando Deus chama, Ele não vai falar para você, vai lá na sua casa primeiro, se despede lá, faz um banquete, faz uma festa, faz um monte de coisa lá. O chamado acontece aqui. Acontece aqui. Lucas 9, eu acho que é 56, se eu não me engano, para 59, se não me falha a memória, tinham 3 discípulos que foram seguir Jesus. Aí ele falou, Senhor, vou te seguir para onde o Senhor for. Aí Jesus falou assim, então, as aves do céu, o primeiro, tem ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou, você vai seguir mesmo? Ele falou, então, ele entendeu, rapaz, na cabeça dele, ele estava falando, se eu seguir Jesus, meu amigo, eu vou construir um império, vou ter conforto. Jesus falou, no teu travesseiro. Ele falou, então deixa quieto. Já logo abandonou no meio do caminho, não continuou seguindo e foi embora. O segundo, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro que eu vá na minha casa lá, eu vou enterrar meu pai, e depois que eu fizer todo esse processo, eu vou te seguir. Aí Jesus falou assim, ó, aquele que põe a mão no arado aí, meu amigo, aquele que mete a mão no arado, e olha para trás, ele não é apto não, viu filho? Mas deixa os mortos sepultar os seus mortos, você vem e me segue. Aí para o terceiro, Jesus fala, vem e me segue. Ele falou, deixa eu ir primeiro em casa, despedir do meu pai. Aí ele falou, rapaz, bicho, foram 3 coisas, eu inverti a situação, mas 3 coisas, 3 tipos de pessoas que primeiro queria ir. Eu primeiro. Jesus falou, nenhum dos 3 foi aprovado. Nenhum dos 3, porque ele queria ele primeiro. Jesus falou, não dá, você primeiro não dá. Para aquilo que eu quero fazer com você, você quer me seguir? Para você ser primeiro não dá. Eu primeiro, aí você vai querer cuidar de você primeiro, mas não é isso o plano que Deus tem. Por isso que o trabalho missionário, quando você fala, pastor, eu vou investir na obra missionária, eu vou me doar, eu não tenho condições financeiras. Então não precisa só de condições financeiras, precisa de você estar disposto. Você não precisa ir lá para a África, para a Espanha, qualquer lugar. Atravessa a rua. Atravessa a rua. Faz um trabalho de missão urbana. Vai nas faculdades. Tem vários lugares que é onde você pode focar e orar. Só que se você orar, Deus vai falar, filho, eu quero que você atravessa como aquele macedônio. Paulo, de noite, teve uma visão, acho que é em Atos 16, ele teve uma visão. E ele não sabia para onde que ele ia, ele sabia, ele já tinha na cabeça mais ou menos, e de noite ele teve uma visão, um macedônio pedindo para ele atravessar a Macedônia, e ele entendeu que Deus, irmão, estava enviando ele, irmão, para a Europa, para ele poder pregar lá. Ele tem uma visão, ele fala, Deus está nos enviando para lá, prepara tudo e vamos. E se o macedônio, você tiver uma visão com ele? Tive uma visão, pastor. Eu vi uma vez que Deus me levou para trabalhar com um morador de rua. Deus falou comigo. E agora o que eu faço, pastor? Se Deus falou com você, prepara a mala. Só se prepara. Porque primeiro vem, depois vai. Primeiro ele vem e te prepara, depois você vai. Vinde a mim
eu vos farei pescador. Primeiro você vem, ele prepara e depois ele leva e te envia. Tem pessoas que vêm, nem vem, ela já vai. Fala, não, meu amigo, isso daí dá ruim. Você tem que vir, ele chama primeiro. Quem chama é Jesus. Ele que chama, vem que eu vou te preparar. E nesse preparo ele te envia, irmão, depois para o campo para você ser um pescador de homens. Jesus disse 3 razões pelas quais ele foi enviado. Jesus disse 3 razões pelas quais ele foi enviado. Primeira, buscar e salvar os perdidos. 3 razões porque Jesus, olha só, 3 razões pelas quais ele foi enviado. Primeiro, buscar e salvar o perdido. Lucas 19, verso 10. Ele veio buscar e salvar. 2 coisas que ele veio fazer: buscar e salvar quem se perdeu. Desde o Éden, o homem perdeu o contato com Deus. Mesmo assim, Deus ainda vai até o homem e pergunta: onde você está, Adão? Você acha que Deus não sabia? Missões, irmãos, é levar os povos o conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, procurando restituir a comunhão com o Criador, a qual foi perdida por ocasião do pecado. O pecado rompeu o relacionamento do homem para com Deus. Missões é você ir até o homem, apresentar Jesus para que ele tenha um relacionamento com Deus de volta. Aquele relacionamento que foi rompido, agora Deus, irmão, quer que você vá e leva para aquele que não conhece. Ele perdeu, ele está longe, distante. Ele está indo de ladeira abaixo. E essa ladeira abaixo é o inferno. Você tem quantos irmãos? Você está falando com ele ou não? Pastor, eu sou salvo. Meu irmão também vai ser. Quem falou? Quem falou para você que existe um hereditário? Não é. Aí ele interpreta, mas a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí lá de Cornélio, o carcereiro lá, né? Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Ele emenda tudo, né? A pessoa lê direto e fala, não, eu estou salvo, se eu estou salvo, minha família está salva. Não, não é isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu, por meio de você, estende para outros que vão conhecer o Evangelho também. Não é porque eu aceitei que eles não precisam confessar. Não, eles precisam entender, confessar, conhecer, porque o relacionamento que ele tem para com Deus está rompido. E missões é restituir isso. Você vai levar o que Jesus fez na cruz, para que eles agora possam voltar a ter o relacionamento que foi perdido desde o Éden. Então o missionário, ele está no campo, não é para ficar falando da vida dele, é para ligar essa pessoa. Por isso que a religião que não liga você a Deus, irmão, é uma religião morta. Porque a palavra, quando até é complicado, Tiago fala a respeito da questão da religião. Então quer dizer que Jesus, ele veio para religar você a Deus de novo. E esses irmãos que não estão desligados de Jesus, estão mortos, descendo de ladeira abaixo, irmão. Aí esse homem tinha 5. Aí ele falou, manda alguém lá para falar para os meus irmãos, para eles dar testemunho. Irmão, 5 estavam indo para o mesmo lugar. Toda a família no inferno. E todo mundo uma boa, né? Todo mundo tranquilo. Culto da família, pastor, você vai falar essas coisas? Tem quando? Não, pastor, eu não acredito nisso. Então, já morreu? Já morreu ou não? Pastor, não acredito nisso. Você tem 5 irmãos e você nada de testemunho, de falar para ele que ele está morto. Pastor, não, ele não está morto. Ele fala comigo. Quando eu falo com ele, ele gosta das coisas que eu falo. Então, você fala sobre o que ele gosta? Porque no dia que você falar de Jesus, que ama ele falou, já sei. Não precisa falar essas coisas para mim, não. Não fica falando de Jesus aqui, não. Precisa falar de Jesus. Tem uma frase, é o seguinte: prega o Evangelho. Se for preciso, abre a boca. Ele estava falando, prega com a sua vida, irmão.
Porque teu irmão lá que te conhece, talvez ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir porque ele te conhece. Ele vai falar, não, já sei, esse daí bagunçou, fez um monte de besteira. Agora quer falar, esse sabichão quer falar para mim agora que ele é o corretinho, certinho. Fala de Jesus para mim. Então tá, não precisa ficar falando com ele. Prega com a tua vida. Prega com a tua vida, pronto. Prega com a vida. Porque se você não fizer isso, não fica garantindo, não, é que existe uma promessa. Existe uma promessa. Mas alguém pregou para ele? Alguém falou para ele? Você está sendo enviado para ele, você falou. Jesus falou que ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar quem está perdido. E outra hora eu estava perdido. Eu por mim mesmo não fui, ele que veio até a mim. Eu por mim mesmo não consigo, nem você. Você fala, não, eu vou buscar Deus. Não, ninguém busca Deus. É Deus que vem até o homem e fala. Se Deus não falar, o homem, irmão, esquece. Lembra quando Adão, irmão, ele erra? O que acontece? A primeira coisa é se esconder de Deus, irmão, correr de Deus. Ele errou, Deus vai até ele e pergunta, na viração do dia, Deus vem para visitar, aí escuta a voz, Adão e Eva, escutou a voz de Deus, irmão, caiu fora, se escondeu. Aí Deus falou, Adão, onde você está, Adão? Deus não sabia onde ele estava, irmão. E quando Deus falava com Adão, ele ouvia. Não, Senhor, ouvir a tua voz e temi. A tendência sua é correr de Deus. Não é ir para Ele. Porque você está morto. Porque no dia que Deus falou, no dia que você desobedecer, comer, vocês vão morrer, irmão. Comer do fruto da árvore, comer tudo aquilo dali, vocês vão morrer. Aí desobedeceram, viraram as costas para Deus, e aí obedeceram a voz de Satanás. O que aconteceu? No dia que eles comeram, os dois juntinhos, os dois estavam juntos, irmão. Os dois comeram juntinho. Comeram, morreu. Aí a pessoa fala, mas ele não morreu, pastor. Ele estava lá, diante de Deus, espiritualmente, acabou. Morreu, irmão. Agora é só mais um tempo para a morte do corpo. Espiritualmente, o homem morreu. E por ele estar morto, o morto escuta. O morto escuta, irmão? Ele ouve? Não, está morto. Pastor, mas lá eles ouviram. Então, irmão, eles só ouviram quando Deus fala. Deus fala, você ouve. Você sabe que é Deus que está falando. Agora, se eu não estivesse falando só sem tirar a palavra de Deus e conversando no normal, quando se fala de coisas espirituais, você só entende por causa do Espírito de Deus que está dentro de você. Porque antes disso você estava morto, em delitos e pecados, afundando, irmão, indo de ladeira abaixo, condenado. Não é que você irá ser, você já está condenado. Porque você está sem o Filho, você já está condenado. E nisso nós estávamos assim também. Hoje nós estamos aqui por causa da graça e a misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Ele nos alcançou. Alguém foi enviado para falar, irmão, conosco. Jesus te ama, Ele tem um plano salvífico na tua vida. Glória a Deus. Tem uma obra na tua vida, você não sabe o que Ele tem para você. E você não quer saber agora, não, eu quero curtir. Você está morto. O morto vai de ladeira abaixo. A Bíblia fala que o salário do pecado é o que? Romanos. É a morte, não é? Então, quem está trabalhando, irmão, para a questão vai receber um salário. Quem está trabalhando para a questão do pecado vai receber um salário. E o salário é o quê? A morte, irmão. E eles estão mortos espiritualmente. Existem 3 tipos de morte. Morte física, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quem morre agora é a morte do corpo, irmão, mas a alma dele está bem tranquilinha. Está bem consciente dos fatos. O problema hoje é quem, hoje, irmão, hoje, você está aqui, está me ouvindo. Quem morre hoje, irmãos, sem o Senhor Salvador Jesus Cristo, longe dele, pastor, é sério, né, pastor? Então essa é a consciência que você tem que ter. Não, pastor, está tudo tranquilo então. Pastor, mas e se no íntimo? A pessoa então, irmão, nós só iremos saber lá. Aí ela com Deus. Quem salva não é eu.
uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, não é eu. Só Ele, não é eu não. Eu não sou dono do céu. Nós somos só dispenseiro para poder falar para você do que Ele tem para a tua vida, para a vida da igreja, para aqueles que estão junto com você, que faz parte da tua família, os teus irmãos. 5 irmãos. Pastor, quero ir lá para a África, não pregou nem para a família. Ô meu amigo, não, eu vou lá para... Não, não vai não, você vai ficar em Jerusalém mesmo. Fica em Jerusalém mesmo, né? Fica em Jerusalém, fala primeiro para os seus, depois você vai descendo Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele mandou ficar em Jerusalém primeiro. Prega para aqueles que é seus, prega para os seus primeiro. Fala do amor de Jesus para ele. Não deixa com que eles, irmão, venham se perder em nome de Jesus. Fala, você é um enviado, não fica com medo. Pede estratégia para Deus. Aprende daquilo que é o Evangelho. E aí você vai ver, irmãos, que essas pessoas vão compreender e vão entender em nome de Jesus. Amém? Todos estão entendendo aí ou não? Segunda coisa, Jesus tem 3 razões pela qual ele foi enviado. Primeiro eu falei, buscar e... Jesus vem primeiro o quê? Buscar e salvar os perdidos. Segunda coisa, manifestar as obras de Deus. Segunda coisa, Jesus vem para manifestar as obras de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 4. Ele vem para manifestar o que Deus quer, o Deus Pai. Ele é Deus. Ele vem para manifestar as obras de Deus. Aí a pessoa fala, pastor, estou cansado de fazer a obra de Deus. Jesus falou assim que a obra de Deus, ele falou, qual é a sua comida? Ele falou, fazer a vontade do meu Pai. E nós estamos cansados. Se Jesus falou que fazer a obra, a comida dele é fazer a vontade do Pai, e ele trabalha, então quer dizer, irmão, nós estamos fazendo talvez a obra que não seja de Deus. Seja a tua obra usando o nome de Deus. Mas o que Deus quer que você faça? Irmão, o que Ele mandou fazer como ordem? Faltou na escola bíblica. Olha lá, ide Mateus 28, irmão, 19 e 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, ele mandou em Mateus 28 e Marcos 16, para que você, se o servo de Deus puder colocar aqui, Mateus 28, 19, pode, meu amigo? Se você puder. Olha lá, os mandamentos que Jesus colocou para nós. Vamos ver se ele consegue. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28. Olha lá, portanto, vamos todos juntos aqui? Amém. Isso daqui não é assim se eu quero, é uma ordem. Aqui, esse portanto aqui, sabe quando você está terminando um discurso? Aí você falou tudo que você tinha falado, você vai falar agora, portanto, estou terminando o discurso. Aí ele, ide. Essa palavra ide aqui é um imperativo. E esse imperativo, ele está dando uma ordem. Não é ide, é indo. Indo. Então, portanto, indo. Fazendo ou fazei o quê? Discípulos. De todas as nações. Batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. O que é fazer a obra de Deus? Você tem que ir fazer discípulo. Tá, o que é fazer discípulo? Olha o bispo falando, pregar o evangelho. Aí ele está mandando fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Olha lá, todo mundo agora, ganhar vida, e vamos que vamos. E ele mandou fazer. Não é ganhar, é fazer. Aqui é sério, gente, é uma ordem. Pensa comigo, se você formar um discípulo
que não tem uma visão missionária, ele vai fazer o quê? Já pensou se eles não se preocupassem com isso? A mente de Jesus é: vão e faça discípulo. Discípulo que faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulo, porque no dia que eu não tiver, o discípulo continua aquilo que eu ensinei para ele. Se eu não fiz discípulo, o que é que eu estou fazendo? Um membro de banco, mas não um discípulo. Um membro de banco, consumista, que vem para só consumir, e ainda reclama da mensagem, reclama de tudo, consumista. Discípulo não. O membro em si, ele espera o peixe na mão. O discípulo pega a vara e vai pescar. O membro ele quer na mão, o discípulo não. O discípulo não, o discípulo ele não fica perguntando, irmão, do que a igreja precisa. O membro sim. O discípulo ele já sabe do que a igreja precisa. E ele vai e faz. E neste caso aqui, ele está apontando para algo, irmãos. Se não fizesse discípulo, você acreditaria que o evangelho chegaria até nós, irmão? E ele, a primeira coisa que ele fala, ó, então vai e faça um discípulo de todas as nações, batiza eles, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí, ao 20, coloca o 20, por favor, servo de Deus. Ao 20, ensinando-as. Lá ele mandou fazer. Lá ele mandou fazer discípulo. É uma outra palavra grega diferente. Agora ele está mandando falar aqui, olha só. Ensinando-os. Lá é fazer, aqui ele está mandando ensinar. Ensinar o quê? A guardar o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Aí você vem na Bíblia e fala, o que Jesus mandou eles fazer? Aí você começa a ver, pastor, então tá, eu vou sair para evangelizar aí. Então você tem que saber isso daqui, ó. E discípulo, você não faz no evangelismo. Você não faz no evangelismo. Você pode apresentar o plano salvífico. Discípulo, você vai ter que gastar tempo com ele sentado aí. O caba chegou cheio de pereba, você vai sentar com ele, vai tirar toda a casca do bicho, para deixar ele limpinho. Por que Jesus falou? Olha só, em Lucas 5, Jesus falou para Pedro. Pedro trabalhou a noite toda, fez todas aquelas coisas lá. Aí Jesus falou, empresta o barco para mim, empresta aí o barco, que eu preciso ensinar o povo aqui. E Pedro de longe, olhando, ele foi lá, pregou, fez tudo que tinha que fazer. Aí Jesus falou, agora você vai lá e pode lançar lá. E Jesus, por ser um arquiteto, fala para ele, pode ir lá que você vai pescar, Pedro. Aí ele lança no mar, ele pega um monte de peixe, ele fala, se afaste de mim que eu sou um pecador, e se prostra diante do Senhor, adora. Jesus falou, de agora em diante, você não vai ser mais pescador de peixe, agora você vai ser pescador de... Então, irmão, o que é pescar o homem? Como que se pesca um homem? A pessoa fala, tá. Aí você continua lendo o texto. Qual foi o primeiro lugar que Jesus entrou depois de Lucas 5? Você tem que continuar a leitura. Se é para pescar homem, os discípulos estão juntos. Qual foi o primeiro lugar que ele entrou? E ele falou que era para pescar homem. Depois você vê lá, como que se pesca o homem? Se pesca a alma dele, não é ou não? Mas como que pesca ela? Jesus falou assim, agora em diante você vai ser pescador de homem. E aí mostrando para ele que ele tem que, ó, todas essas coisas aqui que eu tenho mandado. E eis que estou com todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ele falou, ó, você faz discípulo? Está ensinando eles? Vocês estão ensinando o que eu mandei para vocês? Estão fazendo assim. Já batizou, fez tudo que tinha? Então quer dizer, eu estou com vocês todos os dias. Aí a pergunta que fica é, e se eu não estiver fazendo nada disso, Deus está comigo no negócio? Você acha que Deus entra em qualquer situação? Ele falou, eis que estou convosco. Se você está entendendo e está fazendo isso, fica tranquilo. Jesus não precisa falar que Ele está com você. Se você está fazendo, meu amigo, você já é muito adulto para entender que Ele está com você sim. Aleluia!
Continua fazendo, mesmo que você não esteja vendo, irmão, fruto nenhum. Continua fazendo. Ele falou: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Estão fazendo o que eu estou mandando? Estou com vocês, irmão. E continua fazendo discípulo. Porque pensa só, a mente de Jesus. Acho que é a segunda epístola do apóstolo Paulo, Timóteo 2, versículo 2. Ele falou: ó, Timóteo, aquilo que você viu em mim, ouviu de mim, aprendeste de mim, confia a homens fiéis, que possa passar para outros. E nisso ele está falando assim: meu irmão, olha o plano de Deus. Ó, eu sou discípulo, agora eu faço outro discípulo. No dia que eu não tiver mais, esse discípulo continua. E aí multiplica. Aí se nós olharmos aqui, para ter que fazer, para trazer essas vidas, entender do plano de Deus, e você não precisa ganhar 10. Jesus está falando: irmão, se você conseguir faça um discípulo só. Se esse discípulo que você formou, está discipulando ele, ganhar 5, pensa comigo, você ganhou está discipulando ele, esse discípulo trouxe 5, se esses 5, cada um desses ganhar 5, quanto que fica? Quanto? Aí a pessoa fala assim: eu quero ganhar muito. Não, irmão, ele começou com 1, você faz 1, desse 1 multiplica, se cada um ganha 2, e assim vai, irmão. Quando você vê, já foi. Ó, ganhei 1, desse 1, cada um ganhou 5. Quanto deu aí? Aí a pessoa fala assim: eu quero fazer muito. Aqui eu estou falando uma coisa interna, mas no trabalho missionário, às vezes, irmão, você só tem que pregar aquilo que Jesus fez, e não dá tempo. Você passou o que Jesus fez, aí pronto, a coisa acabou. Primeira coisa, Jesus veio para buscar e salvar. Segundo, manifestar as obras de Deus. E terceiro, ensinar e evangelizar. Então, quando nós estamos falando de missões, eu vou ler algumas coisinhas aqui, para mim poder, eu nem sei o horário, vai passando para mim poder encerrar. Jesus falou: evangelizar e ensinar. Jesus ensinava e evangelizava, para mostrar para o homem que o caminho que ele está caindo, ou entrando por esse caminho, é um caminho de perdição. Amém ou não? Amém. Missões só oferece 2 opções. Repete comigo assim: missões só oferece 2 opções: ir ou enviar. Então nós podemos, irmãos, se eu não posso ir, eu posso enviar. Só existem 2 opções. Missões é um caminho sem volta. Uma vez que você foi, você não sabe se você vai voltar. Eu já fiz bastante obra missionária, irmão, agora eu só estou na urbana. Só obra urbana agora. Eu falei: Jesus, um dia nós iremos baixar lá. E oramos muito para aqueles que estão no campo, fazendo a obra lá. Eu falei: eu estou pronto, Jesus. Se o Senhor chamar, eu estou pronto. Tem uma frase aqui, até mesmo foi o Billy Graham que falou a respeito disso. Há uma frase importante que ele diz a respeito quando nós, irmãos, não iremos. Olha só: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Vou repetir: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca daqueles que estão perdidos. Eles não vão pular dentro do barco. Se eu não for, eles não pulam. Alguns têm um suicida que pula mesmo dentro do barco. Eles pulam para dentro do barco e caem e fica. Mas de você ir, não ir porque você foi jogado, de você ir, irmão, sabendo o que você está fazendo. Fui preparado, estou sendo treinado,
E eu vou falar, você pode ser um enviado no teu trabalho, no meio da tua família, em qualquer lugar que você estiver, na hora do almoço. Você pode falar dessa restituição. A pessoa fala assim, mas eu não consigo ouvir Deus. Então sabe o que é? É que você está afastado dele. Você está afastado dele, afastado dele. Mas como assim afastado? Então, Romanos 3:23, a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E você está nesta condição. E ainda a Bíblia diz mais que você está debaixo de uma condenação diante de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Entende agora a sua situação? Mas o que eu faço para me salvar desta condenação? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer que você faça. E hoje é só para você entender, ter um alerta, sabe? Missões, por exemplo, evangelismo é uma igreja crescendo aonde ela está. O evangelismo, ela cresce aonde está. Evangelismo é uma igreja crescendo aonde ela está. Missões é uma igreja crescendo onde ela não está. E nisso você fala, tá, evangelismo é crescimento onde a igreja está, como o bispo estava fazendo ali. Agora o que Deus quer para mim e para você é outra coisa. Os 4 como, e aí eu encerro por aqui, já vou para o final. Os 4 comos de Romanos, por exemplo, a pessoa fala, pastor, você pode colocar para mim, servo de Deus, por favor? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, e o versículo 14 e o 15, por favor. Olha lá, os 4 como. Tem um como aqui, né? Outro ali. Outro aqui. Então lá. Como invocarão, como crerão, e como ouvirão. Os 4 como. Aí o 14 aqui, olha o 15, coloca o 15 por favor. E como? Pregarão. Os 4 como, a pessoa fala assim, pastor, volta só o 14 por favor, meu amigo. Olha lá, como pois invocarão aquele em quem não? E como? Ao outro como? E como ouvirão? Como que eles vão saber se você não prega? Como que eles vão saber se ninguém vai? Como que eles vão ouvir se ninguém quer ir? O 4 como de Romanos. Como invocarão, como crerão, como ouvirão e como pregarão se ninguém vai? Precisa ir. Missões, eu vou. Você vai ou não? Há um clamor que vem da terra e existe um clamor que vem do céu. Um clamor que vem da onde? E um clamor que vem da onde? Do céu. Clamor da terra, Atos capítulo 16, verso 9. Por favor, meu amigo. Atos 16, 9. Eu estou falando assim para que vocês entendam, tá bom? Mas poderia, no fogo. Não, eu quero que você entenda. E Paulo teve de noite o quê? Uma visão. Que Deus te deu uma visão, irmão. Amém. Glória a Deus. De noite ele teve uma visão. E nesta visão estava como? O homem da Macedônia e os rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você está vendo, irmão? A pessoa que está no campo, se você orou, pastor, eu queria trabalhar para Jesus. Aí Paulo, sabendo, irmão, ele está esperando um mandato mesmo de Deus. Aí ele tem uma visão, porque ele queria saber para onde que ele iria. Aí Deus deu essa visão para ele, o Macedônio. Falou: atravessa a Macedônia aí, nos ajuda. Mas lá não existia homem nenhum, tá bom, gente? É uma visão. Não é que tinha um homem lá chamando ele, não. Ele teve uma visão e ele entendeu
que Deus estava levando ele para a Europa. E por causa disso também, irmão, o evangelho chegou aqui. Aleluia. O evangelho chegou aqui, ó. Paulo teve de noite uma visão. E Atos dos Apóstolos é os atos do Espírito Santo. O Espírito de Deus, irmão, é o que trabalha na obra missionária, que te conduz, irmão. É Ele que manda, envia. Aí ele teve essa visão. Há um clamor que vem da onde? Da terra. Porque há um clamor que vem da terra. E aí ele está falando, passa a Macedônia aqui, varão, e vem nos ajudar. Está disposto? Você vai ou não? Se quiser atravessar a Macedônia, eu não vou falar muito longe não, só atravessa 5 metros, o seu vizinho, atravessa aqui e vem nos ajudar. Se você ouvir, Deus vai te enviar. Agora, se você não quer ir, aí é o problema seu com o Senhor. Mas se você estiver disposto, entendido, há um clamor que vem da terra. Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Lembra? Tem muito trabalho e poucas pessoas que realmente amam a obra missionária. Segundo, porque há um clamor que vem do céu. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Por favor, meu amigo. Isaías capítulo 6, verso 8. Olha o que diz: há um clamor que vem do céu. Depois disto, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem? E quem há de ir? Então disse eu: você vai? Clamor que vem do céu: quem há de ir por nós? Se apresenta aí. Isaías falou: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falando, ele ouvindo, ele fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. Pode me enviar, Senhor, estou pronto. Você não precisa, irmão, orar lá. Você está pronto? Você quer mesmo? Isso queima dentro de você? Irmão, aqui dentro fumega, queima dentro de mim. Quando começa a falar essas coisas, Jesus, eu falo: meu Deus, Jesus. Falo para a esposa, eu falo: meu Deus, vamos embora. Onde Deus enviar, nós vamos. Aí na obra missionária, Deus falou: você vai ser pastor. Eu falei: não quero. Não quero. Não queria mesmo não, irmão. O negócio era obra missionária. Eu falei: eu não quero ser pastor. Então muda meu coração, porque eu vou ficar dentro de igreja, Senhor. Eu sei que eu tenho que ficar lá dentro, mas muda. E Deus mudou o coração, irmão. Agora nós fazemos missões de uma outra maneira. Investindo, treinando, levando, enviando pessoas para o campo missionário. De alguma maneira nós estamos fazendo nas casas de recuperação, tudo isso. E agora nós estamos com um planejamento aí de trabalhar com... E ali na rua industrial em Santo André, o varão já veio falar conosco, para trabalhar com esse tipo de pessoas aí. Ele já falou ontem. Falei: então pode começar a orar, que eu vou orar de um lado do outro, e nós vamos lá. Nós iremos lá para falar da obra missionária para essas pessoas, pregar o evangelho sem placa de igreja, sem nada disso. E eu queria só que o servo de Deus ali colocasse para mim agora. Tem um servo de Deus que ele faz parte também da nossa comunidade. Quando eu falo da nossa comunidade, é que nós também ajudamos ele. E ele é lá de Burkina Faso, continente africano, o Salu. E ele mandou um recado para o bispo, né, agradecendo o bispo. Ele sabia que eu ia estar aqui. Aí eu falei para ele: não, vou falar para o bispo Cacá, pastor Flávio. Ele falou: não, agradeça ele por você estar lá falando da obra missionária. Eu falei: não, pode deixar que eu vou passar para eles. Faz um vídeo pequenininho aí tudo. É um jovem missionário, que a qual, irmãos, reside ali no continente africano, a qual a sua família, né, na verdade ele desertou, né, na verdade teve que sair fora da família, por causa que, eu nem sei se pode colocar, mas eu vou falar assim mesmo, eu não tenho medo não, por causa do islamismo, o extremista, perseguindo a família, e ele conseguiu escapar, e ele ficou sendo cuidado aqui no Brasil, no centro de treinamento, né, de missões transcultural, que é o CETAM, e ele ficou muito tempo aqui no Brasil, sendo treinado, e aí esperando o chamado de Deus para onde ele seria enviado. Ele voltou para a sua própria cidade,
aonde outrora estava sendo perseguido, e agora ele está lá, residindo lá, cuidando dos orfanatos, aonde as crianças que lá residem, irmãos, as crianças que lá residem são crianças que na realidade a família não existe mais, e esse orfanato pega essas crianças para cuidar. E o Salu faz parte também deste trabalho, desta obra missionária. É um missionário transcultural, e também a Igreja Batista Etnos, que é o pastor Jamie Emerson, junto também com outras igrejas, e nós também junto, do Seminário Batista Livre também, estamos lá para poder auxiliar este jovem. Então ele está para vir no Brasil, ele vem sempre, é amigo nosso, e ele está lá, ele mandou um recado, se o irmão puder colocar para mim o vídeo dele, e logo depois a foto a qual eu trouxe aí, a imagem, e aí eu encerro por aqui, tá bom, bispo? Graças e paz, queridos irmãos, sou missionário sábio aqui em Burkina, no continente africano. Eu sou casado, trabalho aqui no orfanato, aqui em Burkina. Eu sou de Burkina Faso também. Eu trabalho aqui no orfanato que tem 21 crianças que vieram, né, faz uns 6 anos agora que esse orfanato abriu, e estou trabalhando lá como ajudante, né, como voluntário. E eu quero agradecer, né, os irmãos que estão orando, que estão dispondo, né, para orar para mim, que sempre entraram em contato comigo para saber como eu sou. Isso ajuda muito para missionários, né? Isso ajuda muito, e quero agradecer muito a Igreja Evangélica da Nossa Missão, o pastor Alexandre, né, o pastor da igreja, o pastor Alessandro, a sua esposa, pastor Eunice, né, todos os irmãos que estão lá, e muito obrigado, viu? Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero mandar um abraço para o pastor Flávio, da igreja Samar para servir, e o bispo Cacá, e os irmãos. Um grande abraço, e que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui, estamos convidando vocês para participar dessa obra, né, que Deus nos chamou para fazer, e que Deus abençoe a vida de vocês, e que Deus venha estar sempre com vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço. Graças e paz. É isso aí, meus irmãos, foi isso que ele mandou para vocês. Continue orando por esse jovem, a qual o Islã extremista, por diversas vezes já tentaram, né? E ele está seria no centro, né, de Burkina, então não pode chegar lá porque tem muitos soldados, então é muito difícil de chegar até lá. Mas isso não impede. Missões eu vou. Aí, isso daqui fica para